Segundo Reis, capítulo 1, subtítulo: Doença e morte de Acasias, rei de Israel. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Acasias caiu da sacada do seu quarto em Samaria e se feriu. Então mandou chamar mensageiros e lhes disse: Ide consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom, para saber se me recuperarei dos ferimentos. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Levanta-te, vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Por acaso não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Agora, assim diz o Senhor: Da cama em que deitaste não sairás, mas certamente morrerás. E Elias se foi. Os mensageiros voltaram a Acasias, que lhes perguntou: Por que voltastes? Eles lhe responderam: Um homem veio a nosso encontro e nos disse: Voltai ao rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Por acaso não há Deus em Israel para que vás consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que deitaste não sairás, mas certamente morrerás. Então ele lhes indagou: Qual era a aparência do homem que vos encontrou e vos falou estas palavras? Eles lhe responderam: Era um homem que usava vestes de pelos e tinha um cinto de couro. Então ele disse: É Elias, o tesbita. Subtítulo: O fogo do céu destrói os 100 enviados do rei. O rei lhe enviou um capitão de 50, com seus 50 soldados. Este foi encontrar-se com Elias, que estava sentado no topo do monte, e disse-lhe: Ó homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: Se sou homem de Deus, desça fogo do céu para destruir a ti e aos teus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e destruiu a ele e aos 50. O rei tornou a enviar-lhe outro capitão de 50, com seus 50 soldados. Este lhe falou: Ó homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Elias também respondeu a este: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu para destruir a ti e aos teus 50 soldados. Então o fogo de Deus desceu do céu e destruiu a ele e aos seus 50. O rei enviou pela terceira vez um capitão de 50 com seus 50 soldados. E o terceiro capitão de 50, subindo, colocou-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe: Ó homem de Deus, peço-te que tenhas pena da minha vida e da vida destes 50 servos teus. O fogo do céu desceu e destruiu os dois primeiros capitães de 50 com os seus 50 soldados. Porém, agora tem pena da minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não tenhas medo. Ele se levantou e desceu com ele ao rei. Elias lhe disse: Assim diz o Senhor: Por que mandaste mensageiros consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Por acaso não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Portanto, desta cama em que deitaste não sairás, mas certamente morrerás. Acasias morreu conforme o Senhor havia falado por meio de Elias. Jorão começou a reinar em seu lugar no segundo ano de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, pois Acasias não teve filho. Os demais atos de Acasias estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Capítulo 2, segundo Reis. Subtítulo: Elias é elevado ao céu num redemoinho. Quando o Senhor estava para levar Elias para o céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Elias disse a Eliseu: Aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel. Porém, Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. E assim desceram juntos para Betel. Então, os seguidores dos profetas que estavam em Betel foram ao encontro de Elias e disseram-lhe: Sabes que hoje o Senhor levará de ti o teu senhor? Ele disse: Sim, eu sei, mas ficai calados. Elias lhe disse: Eliseu, aguarda aqui.
porque o Senhor está me enviando a Jericó. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e disseram-lhe: sabes que hoje o Senhor levará de ti o teu senhor? Ele disse: sim, eu sei, mas ficai calados. Elias lhe disse: aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, eu não te deixarei. E assim os dois foram juntos. 50 seguidores dos profetas foram e pararam a certa distância, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou sua capa, dobrou-a e bateu nas águas com ela, as quais se dividiram, e os dois atravessaram em terra seca. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado de ti. Eliseu disse: peço-te porção dobrada de teu espírito. Elias respondeu: pediste algo muito difícil. Entretanto, se me vires quando eu for levado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Enquanto eles estavam caminhando e conversando, um carro de fogo com cavalos de fogo separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Subtítulo: Eliseu, sucessor de Elias. Vendo isso, Eliseu gritou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros! E não o viu mais. Pegou então as suas vestes e rasgou-as em duas partes. E pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou e parou à beira do Jordão. E, tendo pegado a capa de Elias, que havia caído, bateu nas águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando bateu nas águas, estas se dividiram em duas partes, e Eliseu atravessou. Quando os seguidores dos profetas de Jericó viram isso, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto em terra. E disseram-lhe: há 50 homens valentes entre os teus servos. Deixa-os ir em busca do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte ou em algum vale. Porém, ele disse: não os envieis. Mas insistiram com ele, até que se convenceu. E disse-lhes: enviai-os. E enviaram 50 homens, que o procuraram por 3 dias, sem encontrá-lo. Então voltaram para Eliseu, que havia ficado em Jericó. E Eliseu lhes disse: eu não vos disse que não fosseis. Os moradores da cidade disseram a Eliseu: como podes ver, a localização desta cidade é boa, mas as águas são péssimas e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um jarro novo e colocai sal nele. E eles o trouxeram. Então ele foi à nascente das águas e, jogando sal sobre ela, disse: assim diz o Senhor: purifiquei estas águas, e elas não causarão mais morte e esterilidade. Aquelas águas ficaram puras até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Então ele subiu dali para Betel. Enquanto ia pelo caminho, alguns rapazes saíram da cidade e começaram a zombar dele, dizendo: sobe, careca, sobe, careca. Ele se virou para trás e, vendo-os, amaldiçoou-os em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Capítulo 3, segundo Reis. Subtítulo: Eliseu orienta a vitória sobre Moabe. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Ele fez o que era mal diante do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe, pois tirou a coluna de Baal, que seu pai havia feito, mas seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que este havia feito Israel pecar, e não se afastou deles. Messa
rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava 100.000 cordeiros e além de 100.000 carneiros como tributo ao rei de Israel. Mas o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel, quando Acabe morreu. Por isso, Jorão saiu de Samaria e arregimentou todo Israel nesse mesmo tempo. Ele mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas rebelou-se contra mim. Tu irás comigo à guerra contra os Moabitas? Ele respondeu: sim, eu irei. Estarei contigo, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E perguntou: por qual caminho subiremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram e vagaram 7 dias, e não encontraram água para o exército nem para o gado que levavam. Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Mas Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor por meio de quem possamos consultar o Senhor? Então um dos oficiais do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele auxiliava Elias. Josafá disse: ele tem a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram ao encontro dele. Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai falar com os profetas de teu pai e com os profetas de tua mãe. Mas o rei de Israel lhe disse: não, pois o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te atenderia. Porém, agora trazei-me um arpista. Enquanto o arpista tocava, o poder do Senhor veio sobre Elias. Ele disse: assim diz o Senhor, fazei muitos poços neste vale. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, mas este vale se encherá de água, e vós, vossos servos e vossos animais beberão. Mas isso é pouco para o Senhor. Ele também entregará os moabitas nas vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortificadas e as cidades principais. Cortareis todas as boas árvores. Tapareis todas as fontes de água e cobrireis de pedras todos os bons campos. De manhã, na hora do sacrifício, as águas desciam da direção de Edom, e a terra se encheu de água. Quando todos os moabitas ouviram que os reis haviam subido para lutar contra eles, convocaram todos os que tinham idade para manusear armas, do mais jovem ao mais velho, e tomaram posição nas fronteiras. Os moabitas se levantaram bem cedo, quando o sol se refletia sobre as águas, e eles viram à sua frente as águas vermelhas como sangue, e disseram: isso é sangue. Certamente os reis lutaram entre si e mataram um ao outro. Agora, moabitas, vamos saqueá-los. Mas, quando chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas, que fugiram deles. Eles ainda entraram no território e mataram ali os moabitas. Eles arrasaram as cidades. Cada um deles lançou pedras em todos os bons campos, entulhando-os. Taparam todas as fontes de água e cortaram todas as boas árvores. Deixaram somente Kir-Aresete com os muros. Mas os atiradores de funda a cercaram e a atacaram. Quando o rei dos Moabitas viu que seria vencido, levou consigo 700 homens que lutavam com espada para atacarem o rei de Edom, mas eles não conseguiram. Então pegou seu filho primogênito, que reinaria em seu lugar, e o ofereceu em sacrifício sobre o muro. Isso causou grande revolta contra Israel. Por isso, eles se retiraram e voltaram para a sua terra. Capítulo 4. Segundo Reis. Subtítulo: O milagre do azeite da viúva. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor.
Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que farei em teu favor? Dize-me o que tens em casa. Ela disse: Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois, entra com teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: Traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus. Ele lhe disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Subtítulo: A ressurreição do filho da Sunamita. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que insistiu para que ele comesse em sua casa. Todas as vezes que ele passava por ali, ia até lá para comer. Ela disse a seu marido: Tenho observado que este que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, ele poderá se hospedar ali quando vier nos visitar. Certo dia, ele chegou ali, hospedou-se naquele quarto e foi descansar. Então disse ao seu servo Geazi: Chama a Sunamita. Ele a chamou, e ela foi até ele. Eliseu mandou Geazi dizer: Tu tens feito muito por nós. O que poderíamos fazer por ti? Há algum motivo para se interceder por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Eu vivo bem no meio do meu povo. Então ele disse: Que faremos então por ela? Geazi respondeu: Ela não tem filho, e seu marido é velho. Então ele disse: Chama-a. Ele a chamou, e ela foi até a porta. Eliseu disse: Nesta época, no ano que vem, abraçarás um filho. Ela respondeu: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Mas a mulher ficou grávida e deu à luz um filho no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu tinha dito. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: Minha cabeça, minha cabeça. O pai disse a um servo: Leva-o à sua mãe. Este o pegou e o levou à sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia. E então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus e, depois de fechar a porta, se foi. Então chamou seu marido e disse: Manda-me, por favor, um dos servos e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Ele disse: Por que queres encontrá-lo hoje? Não é lua nova nem sábado. Mas ela disse: Tudo correrá bem. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao seu servo: Conduze-me e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela o viu de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: Ali vem a sunamita. Corre ao encontro dela e pergunta-lhe: Está tudo bem? Como está teu marido? Como está teu filho? E ela respondeu: Vai bem. Quando ela chegou ao monte, diante do homem de Deus, agarrou-se em seus pés. Geazi veio tirá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixa-a, porque está angustiada. E o Senhor encobriu de mim e não me disse nada. Então ela disse: Por acaso pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te disse: Não me enganes? Então ele disse a Geazi: Arruma-te, pega o teu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém, não o cumprimentes. E se alguém te cumprimentar, não lhe respondas. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse: Tão certo como vive o Senhor e tu vives, eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu.
Geazi foi à frente deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não reagiu. Então voltou, foi ao encontro de Eliseu e informou: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, o menino estava deitado, morto sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Em seguida, subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele até que o corpo do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de um lado para o outro, voltou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chama essa sunamita. Ele a chamou. Quando ela veio, ele disse: toma o teu filho. Então ela entrou e prostrou-se aos seus pés, inclinando-se até o chão. Ela pegou seu filho e se foi. Subtítulo: Morte na panela. Eliseu voltou a Gilgal quando a fome atingia a terra. Enquanto os seguidores dos profetas estavam com ele, Eliseu disse ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e prepara um cozido para os seguidores dos profetas. Então um deles saiu ao campo para apanhar ervas e encontrou uma trepadeira silvestre. Ele colheu de seus frutos, enchendo sua capa. Quando voltou, picou-os no caldeirão do cozido sem saber o que era. Depois serviram aos homens e, quando eles provaram o cozido, gritaram: ó homem de Deus, a morte na panela. E não puderam mais comer. Mas Eliseu disse: trazei farinha. Ele a despejou na panela e disse: serve os homens para que comam. E já não havia mais perigo no caldeirão. Subtítulo: O milagre dos 20 pães. Um homem veio de Baal Salisa, trazendo pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes em sua sacola, para o homem de Deus. Eliseu disse: serve ao povo para que coma. Mas seu servo disse: como servirei a 100 homens? Eliseu respondeu: serve ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Então ele lhes serviu. Eles comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor.